você. Eu cuido de você. Conta pra mim, eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. E se tudo desandar, conta pra mim. Posso até te acalmar. Fala pra mim. Te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. Aleluia. Irmãos, essa canção, ela diz: conta pra mim. Deus dizendo pra mim e pra você: ei, fala pra mim, conta pra mim o que está acontecendo. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, mas ao mesmo tempo há um anseio do coração de Deus que eu e você desabafe para Ele, fale para Ele, converse com Ele coisas que Ele já sabe. Mas há um anseio do coração de Deus que eu e você conte para Ele. Mas isso é um hino e precisa estar baseado na palavra de Deus. Vamos ver se há um anseio do coração de Deus que a gente conte tudo para Ele, mesmo Ele já sabendo de tudo que a gente fez, faz e vai fazer. Um ótimo exemplo é Adão e Eva. A pior atitude que um ser humano fez em toda a terra, em todo o tempo, foi quando aquele casal comeu daquele fruto. Porque o casal ter comido daquele fruto, o pai teria que enviar o próprio filho para morrer, para sofrer numa cruz, por causa da atitude de um casal. Nós conhecemos a história, a Bíblia diz que Adão e Eva comeu o fruto. E quando eles comem o fruto, chega o momento de um confronto do Pai, Deus, o Criador, que chegou e falou assim: não come. A Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva. Chegou o momento que eles comeram do fruto e as coisas mudou. Agora, o que Deus já sabia, mas agora está na frente dele a desobediência. E com a desobediência, o pai sabe que vai ter que entregar o próprio filho para consertar o que o casal fez. Então é um momento, eu não sei se você já aprontou muito na sua infância, mas é a pior coisa que Adão e Eva fez. E chega o momento de Deus, o Criador, que deu uma ordem, eles não obedeceram. Chega o momento que Deus vem conversar com eles. Olha o que diz Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, a Bíblia diz que Adão e Eva ouviu os passos de Deus. Imagina quando você aprontou. Acho que o que eu mais aprontei assim, que meus pais ficaram mais bravos, foi quando eles compraram um guarda-roupa e eu com a minha irmã começou a bater com os pau do guarda-roupa que não tinha nem montado. Imagina quando você fez uma coisa muito arteira e você sabe que os seus pais estão chegando. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles sabiam do que eles tinham feito, eles sabiam que não tinha agradado a Deus. O que eles fizeram? Eles tiveram medo de Deus. A Bíblia diz que eles se esconderam, porque eles aprontaram.
Eles estão com medo de Deus, estão com medo do Pai, estão com medo do Criador. E eu acho que eu e você também teríamos medo. E o que diz no próximo versículo? Deus começou a andar e eles ouviram os passos, eles ficaram com medo. E o próximo versículo diz assim: e Deus esmagou Adão e Eva. Foi isso que aconteceu? Não. No pior ato do casal, a pior coisa que eles poderiam ter feito, e agora chegou o momento de Deus estar com eles. O que o Pai fez? O que o Criador fez? É o próximo versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Chamou o homem. Eles estavam escondidos. A Bíblia diz que Deus chamou o homem: Adão, filho, cadê você? Cadê? Deus não chegou falando: eu vou pegar você, Adão, não adianta se esconder, eu vou te achar. Não. A Bíblia diz que Deus estava andando pelo jardim e falou: Adão, cadê você? Mas irmãos, vamos pensar. Deus já não sabia onde estava Adão? Sabia. Então por que Deus simplesmente chega e fala: cadê você? Irmãos, o meu filho constantemente, ele pega a coberta e ele se esconde. E ele sai e ele se esconde embaixo da coberta. Eu vou até meu filho e ele está escondido. E eu falo assim: cadê o Léo? E ele escondido. Ele acha que eu não sei onde ele está. Ele está rindo, porque ele já está. E eu falo assim: cadê o Léo? E ele está lá embaixo da coberta. Eu estou vendo ele se mexer. E por que eu pergunto: cadê o Léo? Sabendo onde ele está. Porque eu estou usando aquela oportunidade para gerar um relacionamento entre eu e ele, uma intimidade, uma comunhão. Aquele é o momento de eu estar com meu filho. Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus usa aquela oportunidade para falar: filho, cadê você? Quem está perguntando cadê você não é Deus, é o Abba Pai. É o Pai que está perguntando, já sabendo onde ele está: filho, cadê você? Ele tinha comido o fruto. Deus não está batendo, não está chicoteando, não está correndo atrás. Ele está escondido. E Deus está mostrando que ele é o Abba Pai que está falando: filho, cadê você? Em outras palavras, está tudo bem. Cadê você? E olha o que diz o verso 10. E ele respondeu, olha o que o filho responde: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Outra pergunta: Deus já não sabia que ele estava nu espiritualmente? E Deus fala assim: filho, quem disse que você estava nu? Em outras palavras, eu, o seu pai, não disse que você estava nu. Então, filho, porque esse medo? Quem disse que você estava nu? E ele faz outra pergunta: você comeu do fruto da árvore que eu proibi você de comer? Irmãos, eu vou voltar a dizer: Deus já não sabia que ele tinha comido? Sim. Então por que o pai chega em Adão e fala:
filho, você comeu da árvore? Você comeu do fruto da árvore? Ele quer que o filho desabafe para ele. Quando Deus chega fazendo uma pergunta que Deus já sabe o que ele fez, Deus quer mostrar para Adão: filho, está tudo bem. Quem disse que você estava nu? Filho, você comeu. Adão sabia. E por que Deus está perguntando? Porque Deus quer que o filho fale: pai, eu aprontei, pai. Pai, eu fiz isso. O que Deus estava fazendo, estava oferecendo um ombro para Adão. Tá tudo bem, filho, vem cá. Filho, você comeu tudo que Deus queria. Pai, miserável homem que sou, pequei contra ti, pequei contra os céus. É isso que o pai queria. O pai estava querendo trazer uma proximidade com o filho. Mas olha o que o filho responde para ele. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aquele filho rebelde, não quer muito papo. O pai chega: filho, cadê você? Cadê você? Filho, você comeu. O que Adão responde? Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu que fez acontecer tudo isso. Sabe aquele filho que não consegue falar a verdade para o pai? Aquele filho que não consegue desabafar para o pai. Aquele filho que culpa o pai, culpa a mãe, culpa todos ao redor, mas não consegue olhar para si. Então Deus está tentando ter um relacionamento com o filho, não está dando muito certo. Agora ele vai na filha, na Eva. E olha o que diz o próximo versículo. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Deus já não sabia o que ela tinha feito? Sabia. Só que agora Deus está dando uma oportunidade para Eva ter uma intimidade com o pai. O que foi que você fez, filha? Fala para mim. Conta para mim o que você fez. Deixa eu estar com você. E o que me surpreende em Eva, que ela tem uma atitude totalmente diferente de Adão. Porque Adão chegou para Deus e falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu e acabou acontecendo. Mas com Eva não. Ela diz: a serpente me enganou e eu comi, pai. Mentira. A serpente enganou. Quando o pai chega para a filha: filha, fala para mim, o que aconteceu? O que você fez? Pai, a serpente me enganou, pai, e eu comi. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Pai, a serpente me enganou. Pai, eu estou nesse estado, eu estou me sentindo nu, eu estou envergonhado. Pai, me ajuda. Pai, me perdoa. O que Deus quer é que a gente fale para Ele, mesmo Ele já sabendo. Deus todo dia faz perguntas que Ele já sabe, mas as perguntas de Deus é para a gente pôr para fora para Ele, para que Ele sare, para que Ele cuide, para que Ele trate. E não pense que quando você chegar diante de Deus e confessar os seus pecados e falar do seu estado, não vai acontecer nada com você. Quando você desabafa para Deus, acontece limpeza, cura, mas há consequências. E nós conhecemos as consequências de Adão e Eva. Eles tiveram que trabalhar, dor de parto, conhecer a morte, etc. Mas Deus aqui não questionou Eva. Deus aqui ouviu Eva. E agora tem as consequências. Eu vou dar um exemplo. Quando Davi pecou no pecado de adultério,
A Bíblia diz que ele ficou dias prostrado, desabafando para Deus o seu pecado. Mas o filho do adultério morreu, porque as consequências veio sobre Adão e Eva, as consequências veio sobre Davi. Então a gente pergunta, então o que vale para mim contar tudo para ele? Cura, porque a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado nos consola. Chega um momento que o pai vai ter que dar surra, porque a própria Bíblia diz, o pai que ama, corrige, adverte, disciplina. Então o pai ama, se for necessário ele disciplinar, ele vai disciplinar. Mas a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado nos consola. Qual que foi o cajado de Davi? Depois veio Salomão, um presente de Deus para ele. Mas tudo isso aconteceu porque ele ficou 7 dias prostrados diante de Deus, contando tudo para Deus. Deus tratou a vida dele. No 7º dia Deus chegou e falou, levanta, a vida continua. A Bíblia diz que ele se levantou, ele deitou com a sua esposa, ele teve Salomão. Isso só aconteceu na vida dele porque ele falou tudo para Deus. Deus tratou ele, Deus curou ele, e a vida dele foi completamente diferente. Esse é o segredo de eu e você, falar tudo para Deus. Mas voltando para o casal, a tua vara, o teu cajado me consola. Até agora eu não vou ler porque nós conhecemos, o homem vai ter que trabalhar, dor de parto, etc. E cadê o cajado de Deus? Olha o cajado de Deus lá no versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Sabe o que é isso aqui? Graça. Matou um animal inocente para cobrir, proteger, porque agora Adão e Eva iam sentir frio. Eles não sabiam fazer roupas, eles aprontaram, e o que eles aprontaram, o pai vai ter que consertar e o filho vai ter que consertar. O pai está chateado, mas o pai está chateado, o pai chega, pega um animal, tira a pele do animal, faz uma roupa e dá para Adão e Eva. É aquele momento que o filho apronta, mas o pai e a mãe não deixam de dar comida para ele. O pai e a mãe não deixam de lavar a roupa dele, não deixa de cuidar, não deixa de alimentar, não deixa de estar com ele, mesmo eles não merecendo. Isso se chama amor de pai e filhos. E a Bíblia toda está recheada de Deus querendo conversar, que a gente fale com Ele. Olha o que diz Jonas capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria toda? Jonas revoltado porque Deus não destruiu Nínive, e Jonas começa a desabafar: eu quero morrer. Sabe aquela tempestade que o filho faz? Sabe quando o filho fala: eu vou embora de casa, eu não aguento mais minha vida, o Senhor é ruim, o Senhor não me ajuda, aquele drama todo de filho. E o pai ouvindo, o Deus, o Criador. Naquele momento a Bíblia diz que Deus pegou e esmagou Jonas, bateu em Jonas. Não, filho, por que toda essa fúria? Sabe o que é isso? Deus já sabia? Já. Por que toda essa fúria? Então por que Deus pergunta: por que toda essa fúria? Fala para mim. Vai, continua. Conta. O pai ama ouvir a gente.
Por mais que seja a nossa tempestade, por mais que a gente está aumentando, o Pai ama, porque muitos pais hoje teriam o desejo, o sonho do filho desabafar tudo para ele, mas o filho não desabafa, e o pai sente a falta do filho contar tudo, mas o filho tem segredos. E o que o pai está fazendo com Jonas é isso: Jonas, fala tudo para mim, põe para fora, conta tudo para mim, porque isso gera relacionamento, isso gera intimidade, isso gera comunhão. E é isso que o pai quer com o filho. E olha o próximo versículo. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Está voltando? Vai para frente, irmão. Isso. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas. Para frente, isso. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: chega, Deus, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Irmãos, o que nós vemos é simplesmente um Jonas que desabafou para Deus, e Deus começa a fazer coisas para chamar a atenção de Jonas. Deus começa a tratar Jonas, e Deus faz um sol muito quente que começa a queimar ele, de tanto calor. E Deus faz uma planta e uma lagarta, e a lagarta vai e come a planta, e Jonas está no meio de tudo isso. Sabe o que eu vejo aqui? É o pai brincando com o filho, o pai querendo dar uma lição para o filho. E Jesus e Deus de novo pergunta: por tão furioso por causa da planta? É uma pergunta: por que você está tão furioso? De novo Deus perguntando, coisa que ele já sabe. É por que ele insiste em perguntar? Fala para ele. Ele ama ouvir Jonas, ele ama ouvir Eva, ele ama ouvir a mim, ele ama ouvir você. Olha o próximo versículo. Mas o Senhor lhe disse: Jonas, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasce numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É uma pergunta. De novo. E Deus está tratando Jonas e falando: filho, você ficou com dó de uma planta que nasceu e já morreu. Como que eu não vou ter dó de uma cidade com 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e fora os rebanhos? Isso tudo, irmão, é conversa, é diálogo. Mas Jonas só está sendo tratado por Deus
porque um dia ele falou: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não aguento minha vida. E nisso Deus começou a tratar Jonas. Você entende quando você fala tudo para Deus, quando você põe tudo para fora? Porque normalmente quando você fala tudo, a gente espera o retorno do Pai. O Pai pergunta, a gente responde. Na nossa responde, o Pai vai e finaliza. A finalização é Deus tratando, é Deus cuidando, é Deus ensinando, é Deus mostrando o caminho que Ele quer para as nossas vidas. Por isso a importância da gente pôr para fora. Em outra situação, a de Elias, está lá em Reis 19:9. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais perguntas. E eu volto a dizer, Deus já não sabia o que Elias estava fazendo ali? Sabia. Então por que Deus vai até a caverna, onde a gente se esconde, e fala: o que você está fazendo aqui? É para a gente contar para Ele o que a gente está fazendo ali. Ele já sabe, mas isso vai gerar essa comunhão. Aí é o momento que o filho Elias vai dizer para o pai. Ele respondeu: Pai, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmagulhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo. Elias vai, desabafa e quer morrer, e não quer mais viver, e fala tudo para Deus. E Deus ama isso. Aí Deus vai, depois do desabafo, Deus vai tratar ele. Então acontece um terremoto, acontece vários eventos, só que Deus não está naquele evento. E a Bíblia diz que numa brisa suave Deus estava. Sabe o que é isso? O Pai muitas vezes está no silêncio do seu quarto, na brisa suave. Não está na bagunça, não está naquela gritaria, não está nos grandes eventos. Muitas vezes o Pai, ele está numa brisa suave. E depois que Elias, ele tem esse diálogo com o Pai, de novo o Pai pergunta, de novo: o que você está fazendo aí, filho? Em outras palavras, vamos sair dessa? Vamos sair dessa caverna? Vamos sair desse estado? Irmãos, quando a gente desabafa para Deus, é essa brisa, é essa paz. A Bíblia diz que ele foi à ponta da caverna, então ele tinha duas escolhas: continuar na caverna, ficar escondido, ou sair para fora da caverna. E ele fez um drama, ele falou para o pai: não, pai, eu não aguento mais minha vida, porque só eu que aguentei. Eu sou o único filho que aguentou. Eu estou preso aqui nessa caverna. E olha o que Deus diz. Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Ele repete o que ele já falou. Ou seja, não é só desabafar para Deus. Deus requer de nós uma atitude. E qual que é o drama de Elias? Eu sou o único que sobrou, só sobrou eu. E olha o que Deus vai responder para ele:
No entanto, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Nesse tratamento, irmão, não pense que Deus vai ficar de engano também. Não, Ele vai tratar. Ele fala: não, Elias, você acha que tem só você? Porque às vezes o que a gente passa, a gente acha que ninguém mais está passando. Às vezes a gente acha que a gente é o super-herói, por estar suportando coisas que, se fossem outros, não passariam. E Elias está numa caverna, e Deus está falando: Elias, sai daí, porque tem 7.000 passando pela mesma coisa que você. E não é o Elias, mas está passando pela mesma coisa que você, e não está escondido, com medo, querendo morrer dentro de uma caverna. Olha a importância de eu e você falar tudo para Ele. Ele cuida, Ele trata, Ele disciplina, Ele tira a gente da caverna, Ele faz a gente sair daquele estado de querer morrer, de não querer mais viver. Ele fala: agora que você falou tudo, vem cá, sai, porque tem 7.000 passando pela luta que você está, e não está dentro de uma caverna, filho. Sai para fora. Ei, a última palavra é sempre dele. Ele pergunta, a gente desabafa, depois ele finaliza com chave de ouro. E a Bíblia toda é cheia de perguntas. Semana retrasada nós falamos de Elias, e Deus chega e fala: e aí, Elias, quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías, desculpa, verdade. Quem? É uma pergunta de Deus, porque Deus quer que Isaías fale. Irmão, Deus anseia que você conte tudo para Ele. E qual que foi a resposta de Isaías? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E constantemente Jesus chega e pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E eu volto a dizer, Jesus já não sabia o que aquela pessoa precisava. Sabia. Então por que Jesus pergunta? Porque o foco de Jesus não é curar. O foco de Jesus é o relacionamento. Fala, filho, o que você quer que eu faça? Conta para mim. Fala para mim. Eu já sei o que você precisa, mas o que você quer? Fala, põe para fora. Irmãos, o que Deus sempre quis de nós é esse relacionamento. Constantemente Jesus perguntava: você quer ser curado? Olha que pergunta óbvia. Você quer ser curado? Você quer ser curado? É óbvio que sim. Então por que ele pergunta? Para falar. Um dia Jesus chegou e falou: o que estão falando de mim aí? Chegou para os discípulos: o que estão falando de mim aí? E eu volto a dizer, Ele já sabe. Ele ouve tudo. Então por que ele pergunta? Porque ele quer que os discípulos cheguem e falem: Jesus, estão falando isso. Ele quer conversar. Ele quer falar. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir coisas que ele já sabe. Mas ele sabe que quando você fala, é o momento que está você e ele. E é isso que ele quer. Ele não quer que você se esconda atrás de uma moita, se esconda atrás de uma caverna. Ele quer conversar. Olha o que diz Lucas 8:45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus faz uma pergunta: quem que está tocando em mim? Ele sabe. E por que ele está perguntando? Quem me tocou? Olha o que diz o próximo versículo. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Próximo. Então a mulher
vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Se Jesus não pergunta quem me tocou, ela só ia ser curada. Mas Jesus não quer só curar, Ele quer. A Bíblia diz que aquela mulher, ela saiu com medo, ela se prostrou-se a Ele, ela esteve com Ele, ela falou para Ele. É por isso que Jesus fala: quem me tocou? Ele quer que fale: eu, Jesus, eu te toquei, Pai, porque eu preciso disso, eu estou passando por isso, eu estou assim, assim, assim. Fala para Ele. Aquela mulher, ela estava com hemorragia, ela estava enferma, ela precisava de Jesus, mas ela precisava de salvação, precisava de um amigo, precisava do Pai. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou, vá em paz, sai da caverna. Agora que você falou, agora que eu te curei, agora que você está tratada, vai. Depois que a gente desabafa para Ele, a gente sai diferente. Nós precisamos pôr mais em prática. É como que se Deus chegasse todo dia e falasse assim: como é que foi seu dia lá no seu serviço? O que aconteceu? Como se Ele não soubesse. Ele quer, irmãos, eu não sei se você passa uma doideira de você estar andando e você começa a falar, e a gente acha que Deus não está nem ouvindo, que a gente está louco. Mas a gente não entende que quando a gente está andando, está lavando louça, está limpando a casa, está trabalhando, quando a gente vai para casa e a gente começa a falar com Ele, Ele ama isso. Ele sonha isso desde Gênesis, desde o início. Como foi seu dia? Fala para mim os seus problemas. Eu queria deixar neste momento você a sós com Deus 5 minutos, para você falar para Ele, conversar para Ele, desabafar, pôr para fora o que Ele já sabe, mas que nesse processo vai haver uma cura. Feche seus olhos neste momento. Vou deixar um momento você a sós com Deus. Pode ser na sua mente aí. Fala para Ele por que você está na caverna. Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Fala o que você tem. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Fala. Um labirinto grande aí tá se formando. Deixa Ele cuidar. Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Suas dívidas, seus problemas. Acorda preocupado e dorme chorando, e dia após dia vai acumulando. Sua família. Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar. Então vai trazer um novo dia, você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia leve, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia leve, estou aqui pertinho. Seus pecados. Ando todo dia pelas ruas do seu coração. Ele sonda o nosso coração. Conheço cada buraco
desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. Conta pra mim, eu sei resolver. Eu cuido de você. Ele sabe como ninguém. Eu cuido de você. Ele sabe como ninguém. Conta pra mim, eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele enviou o Consolador. Nós precisamos tirar nem que seja 5 minutos para Ele e contar tudo para Ele, mesmo Ele já sabendo. O sonho do Pai é que o Filho conte tudo. E você pode ter a certeza que o sonho do coração de Deus é que você seja aquele filho que conta tudo para Ele, que confia nele, que deixa Ele tratar, deixa Ele usar a vara quando necessário, deixa Ele usar o cajado quando necessário. Se coloque em pé nessa noite. O Pai está aqui. Seja um filho próximo do Pai. Seja um filho próximo dele. O que você tem, filho? Conta para mim. Fala. Comigo você está seguro. Comigo você está sendo cuidado. Comigo você está protegido. Sente a brisa. Sente a presença. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Ele sempre esteve. Desde o Éden. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Não importa onde você esteja. Sei que és aquele que me guarda Nos braços. em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
importa onde você esteja, Ele é o Abba. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em ter amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Deita, deita no colo dele nessa noite. Deita no colo dele. E quantas vezes for necessário, pode encostar no ombro dele. Como o Pai ama isso. Cai em tua graça, Pode. caio de novo em suas mãos. Você está. Recai em tua graça, descanso em ti. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas acharei conforto. Grita para Ele. Grita para Ele nessa noite. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigado,